Olá, aquáfilos! O nosso tema de hoje será o formato do corpo dos peixes e os seus movimentos. Para nós, é muito bom compartilharmos essas informações, que para muitos podem ser novidades, ou também uma complementação de conhecimentos gerais acerca da vida dos animais. Lembre-se, saber não pode ser luxo. Os vertebrados englobam seres com formas diversificadas. Estas formas são o produto de adaptações ao ambiente em que vivem e a maneira pela qual exploram o mesmo. Além dos peixes, há outros animais que habitam o meio aquático na maior parte do tempo de sua vida. Mas os peixes vivem exclusivamente na água e representam em torno de 50% de todas as espécies de vertebrados conhecidos. Ocorre que o ambiente aquático também apresenta uma variedade de biótopos, os quais são explorados pelos peixes. Portanto, assim como os demais vertebrados evoluíram para explorar os meios em que vivem, os peixes evoluíram para explorar o meio aquático de forma eficiente. E seu isolamento em águas interiores proporcionou o desenvolvimento de estruturas adaptativas ao espaço que ocupam, contribuindo para o aumento no número de espécies. Certamente, uma das principais alterações evolutivas de ajuste para a exploração dos diferentes ambientes seja alterações no formato do seu corpo. A classe de peixes mais jovem, desde sua aparição, tem por volta de 250 milhões de anos, e a mais antiga possui o dobro dessa idade, isto é, 500 milhões de anos. Os tubarões e raias, por sua vez, surgiram há mais ou menos 450 milhões de anos. Não é difícil imaginar o quanto houve de mudanças morfológicas ao longo de tantos anos de evolução a partir das primeiras aparições de cada classe nos diversos ambientes aquáticos da Terra. Uma informação muito importante, a despeito do tempo de seu surgimento, é que os peixes, assim como outros vertebrados e também muitos invertebrados, possuem simetria bilateral em seus corpos. Mas nada é absoluto. Existem peixes que não apresentam simetria bilateral, e eles são os linguados. A forma corporal é o resultado da interação entre o esqueleto, a massa muscular e a adaptação evolutiva destes individualmente aos diversos sistemas. As adaptações são principalmente para vários tipos de natação, embora alguns peixes também tenham se adaptado à locomoção limitada em terra. Aqui mostro os tamoatais, Oplosterno litorale e Calictes calictes, que muitas vezes deslocam-se de um ambiente aquático para outro através de caminhadas. O formato corporal generalizado em peixes é o fusiforme. Este formato é uma adaptação simplificada para o movimento através de um meio fluido. O arredondamento da borda principal e o afunilamento da parte posterior dos peixes minimizam o arrasto. Além disso, na maioria dos peixes, o corpo é coberto por muco, que reduz o arrasto ao suavizar as irregularidades da superfície e reduzir a viscosidade. Se fizermos a suposição de que as formas primitivas dos corpos dos peixes são mais ou menos fusiformes, desvios delas tornam-se adaptações aos modos de vida especializadas. Aproximações da forma fusiforme ideal são mantidas por peixes pelágicos marinhos, muitas vezes pelos nadadores rápidos, como os atuns, as cavalas e os tubarões da família Carcharinidae. Mas também há muitas espécies igualmente pelágicas de águas interiores. Portanto, independente dos ambientes, se marinhos ou de água doce ou estuarinos, os peixes que mais se aproximam da forma ideal de deslocamento na água são os de hábito pelágico. As formas dos peixes se distanciam da ideal, que é a fusiforme, em 3 direções: compressão, depressão e alongamento. Cada um desses desvios leva a adaptações extremas. Os peixes comprimidos lateralmente
Normalmente são encontrados em águas calmas e com coberturas vegetais relativamente densas. Muitas dessas espécies também são encontradas em lagos, lagoas, florestas inundadas e recifes de corais, e também em herbáceas tropicais. Mas existem aquelas espécies igualmente comprimidas que são frequentemente encontradas nadando em cardumes em águas abertas, caso dos arenques e muitos outros cupeiformes e engrauliformes do mar e em rios, e também muitos caraciformes, dentre eles as sardinhas de água doce do gênero Tripórteos. A grande vantagem no deslocamento desses peixes é a sua grande velocidade na mudança de direção por serem mais curtos. Mas geralmente os peixes com o corpo comprimido que se mantêm em ambientes calmos são mais encorpados do que aqueles comprimidos que ocupam áreas abertas. Um exemplo de peixes achatados lateralmente que habitam no fundo do rio são os linguados. A forma deprimida nos peixes prevalece entre os moradores do fundo do ambiente aquático. Os marinhos mais representativos deste tipo de peixes são os peixes morcegos. Nos ambientes de água doce, os peixes da família Olicariidae, Asprendinidae, são os maiores representantes dos peixes achatados dorso-ventralmente. As raias, no entanto, representam os dois ambientes. Certamente, dentre todos os formatos corporais, os peixes deprimidos são os piores nadadores, mas, por outro lado, são robustos em sua proteção e exibem muitas compensações, como o fato de poderem enfiar-se na areia ou viverem protegidos de predadores entre troncos, folhas, pedras e demais substratos que possam existir no fundo dos ambientes aquáticos. Uma outra vantagem é a sua capacidade de mimetizar com o ambiente em que vive, tornando-se invisíveis aos predadores em muitas oportunidades. Peixes alongados, tanto de água doce quanto de água salgada, habitam em ambientes calmos. São melhores nadadores do que a maioria dos peixes deprimidos. As moreias vivem nas partes fundas do mar e se mantêm em pequenas cavernas e nadam principalmente para comerem suas presas. As enguias de água doce passam muito tempo alojadas entre plantas aquáticas ou enterradas no lodo das raízes dessas plantas e se alimentam em suas proximidades. Em relação à velocidade de deslocamento dos peixes, é que quanto maior o tamanho do peixe, maior é a sua velocidade. Podemos deduzir que peixes maiores com formatos semelhantes sejam mais velozes que os menores. Por outro lado, mostra-se que a velocidade de partida, representada pelos círculos vazios, é cerca de 10 vezes maior que a velocidade de sustentação ou de cruzeiro, representada pelos círculos cheios. Aqui no eixo do Y consta a velocidade de natação e no eixo do X consta o comprimento dos peixes. Nesta figura é mostrado um resumo das principais formas de natação. As mais usadas são aquelas em que os peixes utilizam as contrações musculares em conjunto com os movimentos da nadadeira caudal, as que movimentam bastante todo o corpo e também as que utilizam basicamente algumas nadadeiras, como as ventrais e as peitorais, para se deslocarem. Muitas definições podem ser bem subjetivas, e dependendo da situação em que se encontram na água, alguns peixes usam mais de uma dessas formas para se locomoverem. Os peixes que usam o corpo e ou a nadadeira caudal para movimentarem apresentam 3 modos principais para o deslocamento: o ostraciforme, o carangiforme e o anguiliforme. No modo ostraciforme, a contração alternada dos feixes musculares entre os 2 lados do corpo do peixe, que fazem com que a cauda movimente-se para frente e para trás, com o tronco do peixe relativamente fixo. O corpo se move, fazendo uma série de arcos transversais curtos na água, à medida que o peixe avança. O modo anguiliforme é aquele em que o peixe dobra o corpo, formando um semicírculo, usando mais de 50% do seu comprimento para se deslocar para frente. O modo carangiforme é o mais comum entre os peixes. Neste,
o peixe se move para frente, fazendo varreduras lado a lado com a região da cauda. Pode-se dizer que sejam movimentos intermediários entre ostraciforme e anguiliforme. A cauda é dobrada por uma onda de contrações musculares que ocorrem ao longo do corpo do peixe, e as forças resultantes múltiplas geram uma única carangiforme. Os movimentos laterais da cauda são semelhantes a uma hélice de rotação variável, invertendo a direção de rotação periodicamente. Agora vamos falar sobre a ondulação das nadadeiras médias e peitorais. Os gimnotiformes, em geral, fazem movimentos ondulatórios nas suas nadadeiras anais para sua locomoção, e as raias ondulam as suas nadadeiras peitorais. Geralmente são muito mais lentos do que os peixes que contraem a musculatura corporal associadas com as nadadeiras caudais para se movimentarem. Agora, falando dos peixes que oscilam as nadadeiras médias ou peitorais, vamos tratar de dois modos, tetadontiforme e labriforme. Estes modos de natação, onde os peixes usam as suas nadadeiras peitorais para se locomoverem, são tão específicos com seu formato que têm o mesmo nome da ordem desses peixes. Também são lentos no nado. O peixe-lua, no caso, tem a vantagem de ser muito grande para escapar dos predadores, e o baiacu se faz de grande quando ameaçado. É lógico que, diante de tanta diversidade de formas, os peixes usam outros tipos de estratégias para se locomoverem, mas todas essas estratégias estão relacionadas com os formatos corporais e os ambientes em que os peixes vivem ou exploram. Para que você se aprofunde mais sobre o assunto abordado, aqui nós colocamos uma bibliografia básica para que você possa se guiar e aprofundar os seus conhecimentos. Nunca é demais avisar que saber não pode ser luxo. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e, se puder, inscreva-se, que será muito bem-vindo no nosso canal.